mais uma vez prosseguindo, um quinto passo hermenêutico para termos uma exata compreensão da Bíblia é distinguir o que é real e o que é alegórico em um texto. Então, isso é muito importante, é o pulo do gato para podermos interpretar a Bíblia de forma correta. Muitas vezes, a linguagem que está sendo usada é uma linguagem real e muitas vezes é uma linguagem alegórica. Então, o que é linguagem literal? É aquela linguagem em que é a linguagem corrente do dia a dia, né, do cotidiano. É uma linguagem com a qual nós estamos habituados, em que uma porta é uma porta, em que em que um relógio é um relógio, em que uma gaiola é uma gaiola. Então essas palavras elas têm o seu significado muito bem delimitado e comprovado pelos dicionários. Então o sentido é real e o sentido é claro e é objetivo. Então vocês não podem imaginar uma notícia de jornal não usando um sentido literal. Os fatos eles não podem ser imaginados na notícia. E quando isso acontece, a gente tem que desconfiar do jornal e nunca mais lê-lo. Porque ele está veiculando uma expressão da moda que é a chamada fake news. Mas, enfim. Então, o sentido literal é um sentido em que a palavra, ou a frase, ou um fragmento de texto de modo geral, apresenta um sentido não inventado, um sentido real das palavras. Então, quando nós temos a passagem de João 3,14, em que Jesus vai falar que ele será levantado da terra, a gente tem que entender isso com o sentido real ou com um sentido imaginado, apenas comparativo. É claro que é um sentido real, porque o contexto, lembra do contexto? É importante ter o contexto. Mais na frente, no próprio livro de João, que é um contexto próximo, vai dizer que Jesus foi levantado da terra sendo crucificado. Então, quando vamos dizer assim, o criminoso, que Jesus foi condenado como criminoso, embora ele não tivesse pecado nenhum, ele levou os nossos pecados, mas ele foi condenado assim, embora fosse inocente. Pilatos tinha averiguado isso. Jesus ele vai falar que seria levantado. Então, quando um criminoso era pregado na cruz, ele era içado até o poste vertical. Então, se cumpriu a palavra que o próprio Cristo disse no início do seu ministério, que ele seria levantado. E quando levantardes o Filho do Homem, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando a liderança judaica, juntamente com os romanos, o levantassem da terra, ele seria um referencial, tanto para abatimento como para levantamento, ou seja, a vida eterna. Abatimento para aqueles que não creem e vida eterna para aqueles que creem. João capítulo 6, versículos 61 e 62, Jesus vai dizer assim: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? É um sentido literal ou um sentido alegórico? É claro que é literal, porque dentro da fé cristã, dentro do que nós cremos, na palavra de Deus e no que está escrito na Bíblia como palavra de Deus, e nós temos evidências suficientes para considerar que este livro é um livro excepcional, não tem comparação com outros, é o fato de que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele subiu literalmente ao céu. Então, aquelas palavras que ele estava falando era um ensinamento duro para a época, principalmente para os judeus, no capítulo 6, depois vocês conferem. Por mais que aquilo fosse, vamos dizer assim, radical, eles ficariam mais espantados quando vissem com os próprios olhos Jesus subindo ao céu, subindo de onde eles estavam direto para o Pai. Então eles iam ficar perplexos com essa cena.
Mateus 24:30 vai dizer assim, a vinda do Filho do Homem. Então se verá um sinal no céu e virá o Filho do Homem com poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão. É real ou é alegórico? É claro que é real. A vinda de Jesus é um dos pilares da fé cristã. E ele prometeu voltar. Então, ele não está fazendo uma comparação em forma de alegoria. Ele vai voltar e pronto, acabou. Agora, a linguagem figurada é uma linguagem em que o sentido ele é inventado, ele é comparativo, é turvo, é ficcionalizado, ou seja, uma porta não significa uma porta, um relógio não significa um relógio, e uma gaiola não significa a gaiola como conhecemos. Então se diz uma coisa para significar outra. Uma passagem muito curiosa é de um dos poemas que vai dizer assim: e assustado vejo o seu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. O que ele quis dizer com extrema curva do caminho extremo? O que o poeta quis dizer com isso? Ele está falando da morte. Então, curva não é curva, extrema não é extrema. A curva extrema é a morte, né? Ou seja, é um caminho que você vai e não tem retorno. E não tem como voltar, pelo menos dentro da concepção poética, né? Lembrando disso, é um poema. Então, o sentido alegórico é um sentido comparativo. Lembra que Jesus mesmo fala para os discípulos: olha, vai chegar a hora em que eu não vos falarei por meio de figuras, por meio de comparações do Pai. Eu vou falar dele claramente. Então, Jesus, né, o Senhor, ele usava figuras e a gente tem que interpretá-las como sendo comparações. Então, porque a verdade do reino, muitas vezes, é muito além do que o homem consegue imaginar. Então, precisa haver uma comparação. No livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, não é fim do mundo, né? Revelação, vai dizer, né, João muitas vezes vai dizer: olha, eu estou vendo isso, não sei o que é isso. Eu só posso dizer que isso que eu estou vendo, que Deus mostrou as realidades do reino, né, do céu, isso se parece com aquilo. Né? Então João vai fazer muito isso, porque é difícil expressar o que nem olhos viram, nem o coração viu, né, com palavras, simplesmente com palavras humanas. Então, a linguagem figurada, ela vai trazer isso. E tem algumas passagens que eu coloquei, mas eu quero chamar a atenção para Lucas 2:35, a profecia de Simeão, né? O Senhor promete que ele não passaria pela morte sem que visse o Cristo, o Messias, e quando chega o vê nos braços de Maria, né? E ele vai falar que esse menino é para batimento e levantamento de muitos, mas uma espada penetrará o seu coração, ou seja, o coração de Maria. Será que Maria foi traspassada por uma espada literalmente? Não, mas a espada significa a aflição que ela teria quando visse o próprio filho sendo crucificado, né, da forma como foi, né, numa situação vergonhosa, morte vergonhosa na cruz, e ela sofreria isso. Então, é uma profecia ligada a esses acontecimentos. Então, quando Simeão vai dizer que a espada transpassará, a gente não pode entender isso de forma literal. É apenas uma linguagem figurada. Da mesma forma, quando João Batista, em Lucas mesmo, no capítulo 3, versículo 9, vai dizer que o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, será que mesmo Deus já colocou o machado ali? Né? Então a gente não pode entender isso de forma literal. O que João está dizendo é o seguinte: se eles não se arrependessem das obras mais e não mudassem a vida, eles seriam julgados e seriam condenados.